Olá, pessoas! Dando continuidade às nossas aulas de farmacologia, e esse assunto, sobre drogas que atuam contra parasitas, a gente viu anteriormente a importância do controle do parasitismo, tanto do ecto, como do endo, só que a gente deu ênfase mais ao ectoparasitismo. E aqui a gente vai ver algumas substâncias que são utilizadas contra ectoparasitas. Normalmente, esses tratamentos contra ectoparasitas são feitos de várias formas. Pode ser via aspersão, aquela pulverização do animal, a gente até comentou sobre isso, de pulverizar o animal, ou seja, banhar o animal com aquela substância. Já aqui, nós vemos a utilização de um produto puron, que é aquele que é colocado no dorso do animal. Esse produto puron, ele pode ter ação tanto tópica, ou seja, ele se distribui, ele tem a capacidade, pelo veículo onde ele é preparado, de se distribuir por toda a pele do animal. Alguns deles são armazenados nas glândulas sebáceas, tá? Então, ele se distribui por toda a pele do animal e quando o ectoparasita entra em contato, pousa na pele, ou um carrapato que suba na pele do animal, ele entra em contato com esse produto e morre. Quando esse produto tem a capacidade de se armazenar nas glândulas sebáceas, ele fica sendo liberado aos poucos na pele do animal. Quando a glândula sebácea lança a gordura no pelo do animal, essa gordura é importante para a proteção da pele, o parasiticida é jogado junto na pele do animal também. Então, tanto no caso anterior como nesse, a ação do produto é por contato. O ectoparasita entra em contato com a pele do animal, nessa pele, nesse pelo, o produto está ali distribuído e vai promover sua ação contra o ectoparasita. Alguns desses produtos puron, eles são absorvidos pela pele, caem na corrente sanguínea e têm uma ação sistêmica. Aí, nesse caso, será necessário que o parasita pique o animal e quando pica e suga o sangue é que entra em contato com a substância química. E esses produtos que têm ação sistêmica, alguns deles têm ação tanto contra ectoparasitas como endoparasitas, que são endectocidas. Tá? Então, eles têm ação contra endo e ectoparasitas. Os de aspersão, que a gente viu no outro slide, normalmente só atuam contra ectoparasitas. E esses purons que se armazenam nas glândulas sebáceas também normalmente têm ação apenas contra ectoparasitas. Com relação aos ingredientes, aos princípios ativos, existem inseticidas, no caso desses de aspersão, muitas vezes são inseticidas utilizados para outros insetos, outros artrópodes, não só artrópodes parasitas, tá? Muitas vezes são para cupim, para pragas de lavouras. Durante muito tempo, os mesmos produtos foram utilizados para endo ou para ectoparasitas, como também de animais, como para parasitas vegetais, como para pragas domésticas, como barata, formiga, cupim, tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, a piretrina, é um exemplo de substância utilizada até hoje para pragas diversas, não só parasitas, tá? Folha de fumo, quem nunca ouviu falar, de usar uma cauda de folha de fumo e jogar em plantas, em lavouras, em alguns tipos de agricultura, de culturas agrícolas para combater alguma praga, tá? Então,
essas substâncias também foram utilizadas contra parasitas em animais, ectoparasitas em animais, né? Muitas vezes funcionam como parasiticidas, matando realmente o parasita, e algumas delas funcionam só como repelente, né, para afastar o parasita. Hoje em dia nós temos substâncias bem mais eficazes, né, de origem química mesmo, inseticidas inorgânicos, né, que têm princípios químicos ativos e que são utilizados como ectoparasiticidas. Muitos deles, às vezes, caíram em desuso, né, porque eram venenos potenciais, inclusive contra o parasita. Então, cada dia se busca substâncias mais seguras. E tem os compostos químicos, inseticidas orgânicos sintéticos, né, que vão atuar em substâncias, em mecanismos, em receptores específicos do parasita. Alguns deles atuam contra receptores, como esses organofosforados, tá? Acabam, piretróides, acabam também, às vezes, atuando em receptores que o parasita tem. Normalmente, esses produtos que têm essa ação contra, né, que atuam em receptores do parasita, do hospedeiro, são aqueles produtos usados simplesmente como aspersão, que não caem na corrente sanguínea. A gente evita que eles são formulados de forma que esse princípio ativo que não seja absorvido e caia na corrente sanguínea do animal, porque isso pode causar danos e intoxicar o próprio hospedeiro. Então, aqui nós temos os principais grupos de ectoparasitas, tá? A gente vai falar um pouco sobre os princípios ativos, né? E o uso dessas substâncias. Algumas delas caíram bastante em desuso por conta do desenvolvimento de substâncias mais específicas e mais seguras. Mas ainda muitos proprietários usam por serem produtos mais baratos, né? Mas eles são bem menos seguros do que os que são considerados mais caros, porque tem toda uma tecnologia e de desenvolvimento para que seja seguro para o animal. Então, os organofosforados, né, foram usados durante muito tempo. Hoje em dia caíram em desuso contra parasitas animais, mas eles têm uma ação na acetilcolinesterase, que é uma enzima que degrada a acetilcolina, tá? Fazendo com que haja um acúmulo de acetilcolina na junção neuromuscular do animal, causando, né, hiperexcitabilidade muscular e contrações musculares, e com isso o animal, o parasita, vem a óbito, tá? Só que também tem uma ação na acetilcolinesterase do animal, e isso acaba levando a um risco de intoxicação. Então, a gente tem aqui a junção neuromuscular, o receptor de o neurônio colinético que libera acetilcolina para atuar no receptor presente no músculo, tá? Essa acetilcolina, ela sofre degradação da acetilcolinesterase, tá? Essa acetilcolinesterase quebra a molécula de acetilcolina em colina e acetato. A colina é recaptada pelo neurônio para a produção de nova acetilcolina. Então, isso é uma maneira de controlar a ação da acetilcolina, para que não haja uma hiperexcitação muscular. O que essa enzima, o que o organofosforado faz? Ele se liga à acetilcolinesterase, impedindo essa ação de degradação da acetilcolina. Então, ocorre um acúmulo de acetilcolina na fenda sináptica, e isso leva a uma hiperestabilidade muscular, e acaba que isso faz com que o parasita não consiga se movimentar, né? Nem respirar, nem se alimentar, e isso leva à morte do parasita.
Lembrando que isso é arriscado, pode acontecer também uma intoxicação do hospedeiro, porque esse mecanismo de ação, se essa substância cair na corrente sanguínea, também vai levar a uma ação na acetilcolinesterase do hospedeiro. Essa substância é interessante porque atua basicamente contra todos os tipos de ectoparasitas, né? Tá? Em geral, só que ela é altamente tóxica, como eu falei, e acabou caindo em desuso. Aqui os exemplos de algumas substâncias, elas continuam sendo largamente utilizadas, mesmo que proibidas, né? Na agricultura, tá? E essa proibição, né, de algumas dessas substâncias é exatamente porque os tratadores, né, as pessoas que utilizam, fazem a pulverização da lavoura, podem se intoxicar também. Como ao utilizar em animal, quem está pulverizando no animal, se não tiver com todo o aparato de proteção e de segurança, também pode se intoxicar. No caso de intoxicação, né, dos animais, caso se observem a intoxicação, existe o tratamento, tanto sintomático como específico, né, que pode reverter o quadro de intoxicação. Infelizmente, a ação é tão rápida que às vezes não dá tempo fazer esse tratamento. Mas no caso de intoxicação, normalmente são observados problemas de movimentação do animal, né, cólica, diarreia, tremores musculares, uma salivação excessiva e o animal também tem broncoespasmo, que dificulta a respiração, tá? E uma miose extrema, que é uma contração da pupila, né? Uma diminuição da pupila do animal, que é uma forma até de você observar. Olhou essa pupila muito contraída, muito pequena, né? Isso pode significar que esse animal está intoxicado, tá? Então, o tratamento pode ser com atropina, que é um bloqueador muscarínico. Ele vai melhorar sintomas como cialorreia, as cólicas, diarreia, o broncoespasmo, tá? Com relação aos tremores musculares, a gente não vai observar a ação da atropina, porque aqui ele não é um bloqueador, ele é um bloqueador de receptor muscarínico. E o músculo, o receptor de acetilcolina do músculo, é um receptor nicotínico. Então, nesse caso, o que pode melhorar é a pralidoxima, que vai reverter a ligação da droga, do veneno organofosforato, com a enzima acetilcolinesterase. Tá? E uma forma de observar se houve uma melhora é ver se essa miose foi revertida. Tá? Então, a pupila do animal volta ao tamanho normal, se dilatando novamente para o tamanho normal. Tá? Então, se der tempo de fazer alguma ação, com animais que vão no pasto, é complicado, você faz a pulverização e larga o animal no pasto. Então, às vezes, quando você encontra o animal, infelizmente, já não deu para se fazer mais nada, já não dá tempo de fazer mais nada. Aqui, ó, um animal encontrado já numa situação de paralisia flácida, tá? Com ataxia, então não tem mais muito o que se fazer, às vezes não dá tempo de tratar esse animal. Aqui são algumas substâncias que ainda são encontradas no mercado para pulverização de animais. Os carbamatos são outras substâncias também utilizadas. Nesse caso, eles provocam a inibição da acetilcolinesterase, mas essa inibição é reversível. A ligação do carbamato com a enzima não é tão forte quanto a dos organofosforados, tá? E aí acaba que, após algum período, algum tempo, essa acetilcolinesterase, que sofreu que foi carbamilada por essas substâncias, ela é hidrolisada e e o seu efeito é reversível, então ela volta a ser utilizada, tá?
Desculpe. No caso de intoxicação por carbamato, pode ser feita a ação da atropina também, tá? E como exemplo de carbamatos, nós temos a carbarila e o proxul, tá? E pode ser usado também para reversão dessa intoxicação, se caso intoxica o animal, a aldoxima, que é uma pralidoxima também, que é um reativador de acetilcolina, como a gente viu no slide sobre organofosforados. Então, a carbarila e o propoxul são exemplos de carbamatos. Aqui algumas substâncias encontradas no mercado, né, à base de carbamatos. Os piretroides, tá, são substâncias, né, isoladas de plantas que atuam no transporte de sódio e potássio do sistema nervoso do parasita. Ele aumenta o fluxo de sódio e diminui a saída, aumenta a entrada do sódio e diminui a saída do potássio. E isso causa uma hiperexcitabilidade, né, nervosa. Tá? Então, facilita a despolarização do neurônio e acaba causando uma hipersensibilidade. Eles também são antagonistas dos receptores de acetilcolina e do GABA. Tá? No caso, o GABA é o ácido gama-aminobutírico, é um neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Com a sua inibição, né, ou seja, quando eu antagonizo o GABA, eu também promovo uma estabilidade nervosa. Tá? E essas substâncias também inibem ainda o cálcio, a magnésio ATPase e a calmodulina. Então, acaba alterando o metabolismo do cálcio no sistema nervoso, tá? No sistema nervoso. São substâncias menos tóxicas em relação às que a gente falou anteriormente, tá? Não são muito absorvidos pela pele, então você tem uma certa segurança ao pulverizar no animal, tá? As intoxicações normalmente ocorrem porque com animais que se lambem, que tem o hábito de se lamber, tá? Então, cães, né? Você usar um cão, um gato nem pensar, né? Gato morre só de ver veneno, de olhar para o frasco. É um animal altamente sensível. E então esses animais que se lambem, eles, né, podem se intoxicar, mas outras espécies não. Agora, problema de animal que um lambe o outro aí também é um problema. Tá? Não tem antídotos específicos, o que você vai usar são antihistamínicos, né, e corticoides para uma ação mais generalizada. Como exemplos, nós temos a piretrina, cipermetrina, fluometrina, permetrina e deltametrina, sendo a cipermetrina, deltametrina, muito utilizada por serem uma das mais seguras. Tá? A deltametrina é mais utilizada em pequenos animais, tem coleira à base de deltametrina, e além de uma ação inseticida, né, além de uma ação que mata o parasita, ela tem uma ação repelente, então muitas vezes é utilizada nas coleiras para repelir o mosquito que causa a leishmaniose. Aqui algumas substâncias, né? O Botox é bastante utilizado, tá? É a base de cipermetrina, o Sirpex, né? Muito utilizada aqui a deltametrina, utilizados para pulverização de animais. O Caltrine, né, mais utilizados no ambiente. Outra coisa que eu esqueci de falar. Essas substâncias de pulverização, que são altamente tóxicas para animais, elas às vezes não são recomendadas, né? O manejo para a utilização animal deve ser muito criterioso, mas elas são muito recomendadas para a pulverização do ambiente. Vocês viram em parasitologia que muitos desses parasitos, eles têm um ciclo no ambiente e no animal. Então, as drogas mais seguras e mais caras são utilizadas no animal,
né? E no ambiente, essas drogas que são, né, mais baratas e não são seguras para se usar no animal. Tinha até esquecido de falar. Então, quando eu falo essas drogas de pulverização, é para controle principalmente do ambiente. Outra classe, né, classe de ectoparasiticidas são as formamidinas, que como exemplo de princípio ativo nós temos o amitraz, que é bastante utilizado também para pulverização do ambiente e também do animal, tá? É uma substância que inibe uma enzima chamada monoaminooxidase, que é a enzima que degrada a noradrenalina. A gente não viu que a acetilcolinesterase degrada a acetilcolina, né? E quando você inibe a acetilcolinesterase, a acetilcolina se acumula. Aqui seria nos neurônios colinérgicos, né? Que liberam noradrenalina, serotonina, né? Os neurônios de catecolamina, digamos assim. E essa enzima monoaminoxidase degrada essas substâncias. Como ela está inibida pelo amitraz, ocorre um aumento de noradrenalina, um aumento de serotonina, tá? Que vão agir diretamente nos canais de sódio, aumentando o fluxo de sódio. E isso aumenta a despolarização, aumenta a estabilidade nervosa. Pode causar uma certa letargia, né, e vômito nos animais, tá? Caso ocorra uma certa intoxicação, mas elas são bem menos tóxicas do que as substâncias anteriores. O triatox é o produto mais conhecido, né, que foi um dos primeiros a ser lançado, mas outros laboratórios hoje em dia já têm também o seu amitraz, né, inclusive com o nome ali de amitraz mesmo, digamos um genérico, né, do medicamento que foi lançado primeiramente. E já há alguns anos nós temos substâncias bem mais seguras, tá? Utilizadas, né, que tem uma ação bem de grande espectro contra artrópodes, de uma forma geral, tá? E até contra endoparasitas também, parasitas internos, tá? São utilizadas, que são substâncias já chamadas de endectocidas, como eu falei, que os representantes principais são as avermectinas, sendo muito conhecida a ivermectina, né? Então aqui é a classe, né? A classe lactonas macrolíticas e subclasses e substância ativa, princípio ativo específico, né? As milbemicinas, que são mais utilizadas em pequenos animais, tá? E algumas outras que ainda não são, né? Não são muito utilizadas no mercado, mas que tem algumas substâncias, tem alguns produtos. Essas substâncias, né, são agonistas dos receptores acoplados a canais iônicos, no caso de canais de cloro, tá? E elas acabam atuando, acentuando a ação do GABA e do glutamato, que são substâncias inibitórias do sistema nervoso central. São substâncias que controlam, né, a excitabilidade nervosa, diminuindo essa excitabilidade. Então, elas causam uma hiperpolarização dessas substâncias, dos neurônios, motores, inclusive, e causam uma paralisia flácida, tá? Então, como eu falei, essas substâncias são inibitórias e essa ação nos canais de cloro, aumentam a permeabilidade do canal de cloro. Aqui nós temos algumas substâncias, algumas apresentações farmacêuticas que contêm ivermectina, principalmente, tá? Mas tem a epinonectina, nem sei se eu botei lá,
a duomectina, tá? A doramectina, mas a maioria dessas apresentações encontradas no mercado são de ivermectina, né? Ivermectina 1%, no caso o Ivomec Gold é a 2,5%. O Duomec é uma associação de ivermectina com a abamectina, tá? E algumas dessas substâncias, por exemplo, o Ivomec F, ele tem, além da ivermectina, tem uma substância para fascícula hepática. Então, trata um protozoário, né? Aí o Ivomec Gold, ele tem a mesma ivermectina, numa concentração mais alta, e tem uma tecnologia que garante um efeito residual maior, então essa ivermectina fica circulante no animal por mais tempo, né? O Ivomec normal, a ivermectina simples, ela dá 1 mês de garantia, e o Ivomec Gold, se não me engano, dá até 2 meses de garantia, então tem de poder residual, de efeito residual. Então, ivermectinas para cães também. Então, aqui são as apresentações mais encontradas. O fipronil, né, é uma substância muito utilizada atualmente, tanto em pequenos animais, né, cães, gatos, como em produção de bovinos, tá? Desculpe, gente, eu esqueci de mostrar na ivermectina ali. Tem a ivermectina oral para ovinos também, né? Que é via oral. Aquelas que a gente viu são normalmente de utilização por on ou injetável, mas tem a ivermectina oral para ovinos, que a gente, na verdade, eu coloquei quando a gente for estudar substâncias para endoparasitas, por isso que eu não coloquei ali. Eu coloquei ali mais pensando em ectoparasitas, tá? Então, o fenilpirazol, a classe de fenilpirazole tem como representante essa substância chamada de fipronil, tá? Que também atua no influxo de íons de cloro, tá? Nos receptores de GABA, né? Aumentando, né? Afetando, né? O influxo de cloro, no caso aqui inibe o influxo de cloro e causa uma hiperexcitação, tá? É muito eficaz para pulgas, né, tanto na fase adulta como de larva, e contra carrapato. Essa substância é utilizada por on ou spot on, né? Spot on é a apresentação utilizada em cães e gatos, que é só na região da cernelha, né? Spot, né, seria ponto, colocado numa pequena região, ou puron, que é na linha do dorso, como a gente já viu anteriormente. Essa substância ela é altamente segura, tá? Ela apresenta uma toxicidade muito, muito, muito pequena. Para vocês terem ideia, ela pode ser usada em filhotes, em fêmeas amamentando, em gestação e amamentação. Então, ela realmente é muito segura, tá? Então, a gente tem a formulação para pequenos animais em spray, né, que se espalha no corpo todo do animal, molhando essa pele toda, esse pelo, ou a top spot, spot 1, que é colocada nessa região da cernelha, né, num pontinho ali, numa região só. Para grandes animais, ela pode ser encontrada, ela é encontrada na formulação de puron, né, onde é colocado ali no dorso do animal, né, mas também não precisa fazer aquela linha toda como a gente faz com outros produtos, tá? Então, mais na região da cernelha também. Essa aqui é uma daquelas substâncias que eu falei que se distribui pela pele e se acumula nas glândulas sebáceas. E toda vez que é lançado, né, gordura na pele do animal, a substância é lançada junto. Isso dá uma garantia de ação mais prolongada. Então, para grandes animais, o exemplo,
de produto, né, que eu trouxe para vocês é o top line. Hoje em dia eu acho que já tem outros produtos no mercado, porque esse laboratório ele perdeu a patente, né? Ele que desenvolveu esse produto, então ele tinha a patente por muitos anos, mas com o tempo toda a patente cai, né? E aí acaba que agora outros laboratórios também têm, ó, a própria Virbac tem, né, uma substância, e do mesmo laboratório que produz para grandes animais tem para pequenos animais. E por fim, eu vou terminar, né, com substâncias que atuam só, né, que são utilizadas principalmente na clínica de pequenos animais, tá? No tratamento de parasitas para pequenos animais, tá? Que são da classe das isoxazolinas, né, que como exemplo a gente tem o afoxolane, o fluralaner e o sarolaner, conhecido, né? Esses são os nomes comerciais, Simparic, Bravecto e NexGard, tá? Que são representantes dessa família. Eles inibem o sistema nervoso, né, dos artrópodes, tá? Atuando como antagonistas dos canais de cloro, ou seja, eles inibem esses canais, né, de cloro, tá? E são de uso exclusivo atualmente em pequenos animais. Normalmente, eles têm um amplo espectro de ação, ou seja, atuam sobre vários tipos de ectoparasitas, né? E tem uma ação rápida, de 8 a 12 horas, você já começa, né? Cada um dessas substâncias que eu mostrei anteriormente age entre 8 e 12 horas e podem dar uma ação, um período de proteção para o animal de até 12 semanas. São o quê? 3 meses, né? Então, o Bravecto é o exemplo, né, do Furalaner, da substância que dá até 12 semanas de ação, tá? E tem, né, também essa ação, o Sarolaner, né, tem ação também contra a sarna, então ele tem um espectro de ação maior que os outros, tá? Então, a escolha do produto vai depender muito da necessidade, né, do tratamento que quer ser feito, tá? Então, com isso, a gente termina as drogas contra ectoparasitas, tá? E a gente se encontra ainda para falar sobre drogas que atuam contra endoparasitas, os ditos vermes, né? Então, até lá, abraço em todos.